O mundo está doente, por isso é necessário se fazer filmes terapêuticos. É nisso que acredita o diretor chileno Alejandro Jodorowsky. Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra mostrar uma coleção da obras-primas do cinema que já saiu há um tempinho, mas que é maravilhosa e que vocês merecem conhecer. E eu também não podia perder a oportunidade de conhecer esses filmes maravilhosos, que é essa coleção aqui do Alejandro Jodorowsky. O Alejandro é um artista super completo e abrangente, né? E uma das artes que ele se dedica é ao cinema. Desde os 5 anos ele já mergulhava no mundo da fantasia, né? Lendo, porque ele amava ler livros de fantasia, de contos de fada, adaptações de Dom Quixote, por exemplo, do Shakespeare. Então ele sempre foi assim uma criança muito imaginativa, sempre gostou, né, de histórias e de fantasia. E no cinema ele amava assistir filmes como Frankenstein e também O Corcunda de Notre Dame. Ele sempre amou monstros. Ele ama monstros e tudo que é anormal, não é à toa que a gente vê isso bem presente nos filmes dele, porque você vai encontrar esses personagens não convencionais tanto na aparência física como também, né, na própria característica e personalidade desses personagens. Normalmente seriam vistos como monstros. Ali ele traz esses personagens em um outro contexto. Ele acredita que um artista tem que ser versátil, né? Que cada arte é uma arte. E admira muito pessoas como Leonardo da Vinci e até o diretor Jean Cocteau, que também foi um artista muito prolífero. Ele trabalhou em diversos campos da arte, inclusive eu já falei sobre uma coleção que a Obras-Primas do Cinema também lançou dedicada a esse diretor. Eu vou deixar aqui o cartãozinho para vocês darem uma olhada. E ele também admira até o escritor português, né, o Fernando Pessoa, que é muito importante ali na nossa literatura brasileira também, justamente porque ele assume vários nomes diferentes e escreve nesses estilos diferentes. Ele diz que ele é esquizofrênico, no bom sentido, é claro. Para o Alejandro, apesar de ele trabalhar em diversas outras artes, ele acredita que o cinema é a maior arte que existe, porque pega todas as artes e consegue misturar, trazer todas elas ali juntas. Por causa das suas ideias artísticas sempre ousadas e ele sempre quis fazer o que ele queria fazer e ponto final, o Alejandro sempre teve dificuldade ali com o cinema comercial. Ele acredita que Hollywood, na verdade, mata a sétima arte, porque transforma tudo em negócios, né, em uma indústria. Então, por isso ele sempre teve ali meios não convencionais de conseguir o orçamento, né, dinheiro ali para poder fazer os filmes dele, porque ele precisava do dinheiro para fazer, mas ele nunca quis assim se vender de maneira nenhuma. Inclusive ele até brinca às vezes de que é aquela história, você vai lá, pega o dinheiro falando que vai fazer do jeito que eles querem, mas quando você tá com dinheiro você faz do jeito que você quer, e assim eles são obrigados a continuar. O cinema do Jodorowsky é formado, na verdade, por contrastes, misturas de coisas terríveis e belas, do trágico e do cômico, e até da violência e a beleza. Ele acha que todas essas coisas combinam muito juntos. Talvez até lembre, sei lá, do Tarantino, porque vai ter bastante sangue, né, nos filmes dele, principalmente no El Topo e no Santa Sangre, né, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Então, você vai talvez achar meio espantoso e tudo, mas pro Alejandro o sangue, na verdade, nada mais é do que a força da vida. Então, essa coleção maravilhosa da Obras-Primas do Cinema traz 4 filmes do Alejandro Jodorowsky. Inclusive, um deles é o El Topo, que é um filme, assim, super importante da carreira dele, que inclusive foi o que lançou ele ali, fez ele ter mais sucesso ali, ser mais conhecido. E também foi através desse filme que ele acabou ganhando a atenção do John Lennon e investimento para o seu filme seguinte, que é considerado uma das maiores obras-primas do cinema, e que é A Montanha Sagrada, né? Só que esse filme já não está presente nessa coleção, mas a Obras-Primas já lançou o DVD individual também, com vários extras desse filme A Montanha Sagrada. Então, nessa coleção do Alejandro, a gente tem esses 4 filmes. Um é o curta-metragem, que inclusive foi o primeiro trabalho dele no cinema, que foi por muito tempo considerado perdido, mas ele foi encontrado recentemente, foi restaurado e tá aqui, né? É um curta lindíssimo, muito fofo, vou falar mais sobre ele depois. E também tá presente os outros filmes, como eu falei, o El Topo, também tem o Santa Sangre e também o primeiro longa-metragem que ele fez, que foi Fando e Lis. Então, assim, super imperdível. E com a qualidade que a gente tá acostumado, excelentíssima, da Obras-Primas do Cinema, além da arte, do design super incrível, muito caprichado, como sempre. Tem também os 4 cards, os cards de cada filme, é um digispec, e em cada um
tem 2 filmes, né, e são divididos assim nesses 2 discos, e também tem vários extras, várias entrevistas com Alejandro Jodorowsky. Tem também um clipe com algumas cenas do filme Santa Sangre, e também tem uma coisa que eu achei muito legal, muito impressionante também de se trazer como extra, é uma versão ali, um comentário em áudio, então você pode assistir o El Topo na versão original, assistir o filme tranquilo, e você também pode assistir depois ele com comentários do diretor. E eu acho muito legal esse tipo de extra, porque é como se você estivesse assistindo o filme ali do lado do diretor, assim, ele te explicando, te falando sobre aquilo. Eu acho muito legal e achei muito interessante a Obras Primas trazer esse tipo de extra pra gente também. E você pode adquirir essa coleção super incrível no site colecioneclassicos.com.br. Então eu vou falar sobre os filmes da coleção, só que em ordem cronológica. Foi assim que eu achei interessante, porque eu ainda não tinha assistido nada do Alejandro Jodorowsky. Então eu achei ele em ordem cronológica, porque eu achei que seria interessante pra eu conhecer, assim, a obra dele e ver, assim, em sequência os filmes que ele fez. Então, primeiro eu vou falar sobre A Gravata, de 1957, que foi o primeiro trabalho do Jodorowsky no cinema. E esse filme é, na verdade, um curta-metragem, ele é colorido e é mudo também. E ele é uma versão de um conto de Thomas Mann. Eu lembrei muito de Tim Burton assistindo esse curta-metragem, gente. Eu achei muito estilo Tim Burton, que é uma coisa fofa e esquisita ao mesmo tempo. O filme é sobre um rapaz, que inclusive é o próprio Jodorowsky que faz o papel dele, e esse rapaz ele está insatisfeito com a aparência dele, com a vida dele, então para conquistar uma mulher ali que ele acha muito atraente, ele vai numa loja de cabeças. Sim, uma loja onde você pode trocar de cabeça, que nem um cabeleireiro, só que em vez de trocar o seu corte de cabelo, você troca a sua cabeça completa. Enquanto isso, a dona da loja de cabeças acaba se apaixonando pela cabeça dele, que ele deixa pra trás. Então esse filme é muito estranho, mas é muito fofo, sei lá, me lembrou Edward Mãos de Tesoura, sei lá, alguma coisa que é extremamente fofa, mas bem esquisita se você for pensar bem. Mas é muito interessante e ele traz essa questão de que a gente às vezes tem essa ideia de que a gente tem que ser outra pessoa, né? Que a gente precisa assumir outra cara, né? Pra poder, que isso vai resolver todos os nossos problemas se a gente se tornar outra pessoa. Assumir uma nova identidade. E como eu falei, esse curta ficou perdido por 50 anos. Foi dado como perdido, mas depois ele foi encontrado. E ainda bem, né, minha gente? Graças a Deus. Aí vem o primeiro longa-metragem dele, Fando e Liz, que é de 1968. Então esse filme vai falar sobre os personagens que dão nome, né? O Fando e a amiga dele, a Liz, que é paralítica. Então ele carrega ela num carrinho e eles estão nessa jornada, né? Buscando uma cidade chamada Tar, que seria uma espécie de paraíso, um lugar onde todas as dores deles não existiriam mais e tudo seria maravilhoso e perfeito. Esse filme tem várias situações absurdas e extremamente simbólicas que é difícil eu pegar e te falar, olha, o filme quer dizer isso. É uma coisa extremamente abstrata, em que você provavelmente vai ter uma certa experiência ali, uma interpretação daquilo. E ele vai misturar isso, né, esses momentos da jornada dele junto com flashbacks, né, de coisas que aconteceram no passado, tanto do Fando quanto da Liz. Ambos sofreram ali traumas e certas situações e ele vai mostrar isso também. Eu achei um vídeo muito interessante aqui no YouTube, onde o cara vai falar sobre questões, aspectos relacionados à alquimia, e esse filme, né, inclusive o grande contraste entre os personagens, né, por exemplo, o Fando tá sempre de preto e a Liz sempre de branco, então existe um grande contraste visual já entre eles e tudo. Então esse cara vai falar sobre esses aspectos da alquimia, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu recomendo esse vídeo, achei muito legal. Mas uma coisa, um dos aspectos que ele falou que eu já quero ressaltar aqui pra vocês, que eu achei legal, é a maneira como o Fando carrega a Liz. Ele carrega ela
assim, pelas costas, mas ele não carrega ela aqui, estando nas costas, segurando aqui nele, ou então no colo, coisa do tipo. Ele carrega ela de uma maneira que dá até a impressão do formato de uma cruz. Esse filme foi censurado por 7 anos, foi um grande escândalo na época. Agora, 2 anos depois, chegou o filme El Topo, de 1970. Esse filme é um dos filmes mais importantes também da carreira do Jodorowsky, foi o segundo longa-metragem que ele fez, e ele é um faroeste. Ele falou, o pessoal gosta de filme faroeste, então ele quis fazer algo, mas é claro que não vai ser de forma nenhuma como qualquer faroeste que você tenha visto na sua vida. Então é um filme extremamente espiritual, na verdade. Ele não mostra só a jornada desse pistoleiro chamado El Topo, que significa topeira, que eu acho até engraçado, interessante esse nome topeira. No começo do filme ele vai falar que a topeira é um animal que ele cava, buscando a luz do sol, e quando ele finalmente consegue, a luz do sol cega ele. Então é como se quisesse dizer que a jornada da topeira é uma jornada em busca da autodestruição, né, da cegueira no caso. Então vai ter um significado ali também semelhante ao próprio El Topo, esse pistoleiro, né? Então, é claro, esse vai ser bem surreal, apesar dele ter uma história um pouquinho mais narrativa do que Fã do Elise, né? Ele tem uma história ali por trás, apesar de vários elementos diferentes e estranhos. E o filme é estrelado pelo próprio Alejandro Jodorowsky, então o El Topo é o diretor. Então esse filme vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte é um faroeste mais propriamente dito, é esse pistoleiro El Topo, que ele vai lá e encontra diversas pessoas, várias situações. É como se ele fosse uma espécie de profeta, na verdade, um homem procurando um certo esclarecimento espiritual. O lado espiritual é extremamente presente, voltado até pro cristianismo, né? Muitas vezes o El Topo é um tipo de Moisés, coloca um galho assim na água amarga e a água se torna doce. No filme ele também bate assim na rocha e sai água, né, da rocha, como se fosse realmente algum tipo de profeta. E a segunda parte do filme já vai ser mais diferente, já vai ser mais entregue mesmo a esse lado mais espiritual, que ele vai ajudar ali um grupo de pessoas que vivem numa caverna, né? E ele vai ser uma espécie de Messias, o libertador para essas pessoas. Então, se ele já parecia um Moisés antes, ele volta a ser um Moisés aqui mais ainda, porque ele vai literalmente libertar, né, um grupo de pessoas. Agora, o último filme dessa coleção é o Santa Sangre, que é de 1989, ali a gente deu um salto, né, de 19 anos, e eu achei maravilhoso. Esse foi o filme que eu mais gostei dessa coleção, gente. Ele faz referência ao terror psicológico, sobrenatural, também o giallo, né, que é aquele terror italiano. Isso faz sentido porque um dos produtores do filme é o Claudio Argento, que é irmão do Dario Argento, vocês devem se lembrar desse nome. Dario Argento foi um diretor de filmes de terror italiano bem sangrentos e bem estéticos, né, visualmente. Claro que esse filme é muito mais do que isso. Ele vai falar sobre esse cara chamado Fênix. A gente vê ele em primeiro momento naquele hospital psiquiátrico, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E aí a gente vai vendo, a primeira parte do filme vai ser esse flashback, a gente vai ver ele criança, né, o que aconteceu que levou ele a estar naquele lugar. Então a gente vai conhecer a família dele. O pai dele era o dono de um circo, né, e a mãe dele uma mulher extremamente religiosa, devotada ali, fanática por uma religião de uma mulher ali que ela considera uma santa. Vai acontecer ali uma grande tragédia, né? Então ele vai acabar sendo traumatizado por isso. E aí depois mostra ele já adulto e a gente vai ver que a mãe dele vai lá e busca ele desse lugar pra justamente controlar e manipular ele. Então ele vai lembrar muita coisa, por exemplo, esse drama, esse conflito, essa questão de mãe e filho. Vai lembrar muito Psicose, muito mesmo. Uma coisa assim super estranha mesmo e bizarra é o fato de que o filho vai ser como as mãos da mãe dele. Então, as mãos dele, de certa forma, não serão mais dele. Ele não terá mais controle sobre essas mãos, o que é muito legal, porque vai lembrar muito As Mãos de Orlac, né, o filme do expressionismo alemão. Então, assim, é um filme muito incrível, ele é esteticamente maravilhoso, eu achei, assim, espetacular. Eu acho que a questão da violência e a beleza ali, aqui tem seu ápice, né, com certeza. Então é um filme também que eu acho muito legal e recomendo muito. Bom, era isso que eu queria falar sobre esse filme e esse diretor, que já se tornou um dos meus favoritos. Eu achei muito legal, muito interessante. Eu amo essa questão surrealista, estranha e extremamente estética, né? Então eu achei muito incrível, eu amei. Obrigada, Obras Primas, por trazer essa coleção super incrível pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e também não deixe de se inscrever aqui no canal, porque é importantíssimo que você curta, que você compartilhe, ajuda muito o canal a crescer. E também comente, né? Diga aí o que você achou. Você já conhece o Alejandro? Você já viu algum desses filmes? Você já tem essa coleção? Já viu A Montanha Sagrada? Mas não dá spoiler, tá? Por favor, se você já viu. Também
também não deixe de ir na descrição e conhecer os canais parceiros e também conferir aquele vídeo que eu vou deixar também falando sobre Fã do Elis, que eu achei muito legal, vocês não podem perder. Obrigada, gente. Tchauzinho.